queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam mais bem-vindos aqui novamente para a gente continuar a nossa jornada aqui de educação especial. Estamos fazendo muitas questões, olhando para todos os âmbitos da educação especial, olhando especificamente para a nossa legislação, para algumas abordagens em especial, tá? Então hoje nós trataremos de questões um pouquinho mais gerais, que vão falar do AEE, algumas considerações importantes, para a gente continuar aí a nossa jornada rumo à nossa aprovação, tá? Falo nossa porque estou junto com você aqui nessa jornada. Então vamos lá, gente. Dando sequência aqui, né? Você que já tomou uma água, um café, e agora nós vamos continuar aqui as nossas questões. A primeira questão diz o seguinte: o atendimento educacional especializado, AEE, é um serviço da educação especial que organiza atividades, recursos pedagógicos e de acessibilidade, tá? Olha, porque é muito legal a gente fazer a questão junto aqui, gente, porque ele já traz um norte muito grande, tá? Você consegue depois caminhar sozinho lá, fazendo as suas questões de maneira de simulado, fazendo questões ali de maneira mais autônoma, tá? Então, ó, o que o AEE, como um papel primordial, traz? Organiza atividades, recursos pedagógicos e também de acessibilidade, tá? Claro que são muitas questões além disso, né? Mas é de uma maneira primordial aí, pegando as palavras-chave. Então, de forma complementar ou suplementar, isso daqui nós vimos bastante, né? O complemento ou até o suplemento da escolarização dos alunos com deficiência. Transtornos globais do desenvolvimento e também altas habilidades ou superdotação, matriculados em classes comuns do ensino regular. Esse atendimento complementa e ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia. Nós queremos que nossos alunos sejam cada vez mais autônomos, né? E para isso, claro, precisa haver um trabalho muito basilar ali por trás, realmente que ofereça uma base para esses alunos, né? Então, e também independência, né? Na escola ou até fora dela. Sobre tal complementação ou suplementação, é correto afirmar que, vamos lá para as nossas alternativas. A. O atendimento suplementar trabalha com alunos que possuem dificuldades no processo de ensino e aprendizagem de forma a consolidar o conhecimento. Calma lá, vamos ler todas, né? Aí a gente conversa. B. O atendimento complementar é usado quando os alunos possuem altas habilidades ou superdotação, o que faz com que o ensino seja adaptado às suas necessidades. C. O atendimento complementar atua para suprir a falta de determinada necessidade e o atendimento suplementar é usado quando o aluno já possui o conhecimento necessário. Continuando. D. O atendimento suplementar atua para suprir a falta de determinada necessidade educacional e o atendimento complementar é usado quando o aluno já possui conhecimento necessário. E este serviço é instituído pelo projeto político-pedagógico da escola, é realizado preferencialmente na sala de recursos multifuncionais, individualmente para se garantir atenção exclusiva, no mesmo turno ao da escolarização em sala de aula. Vamos lá. Então, gente, é uma questão assim um pouco mais aprofundada em torno do AEE. Nós vamos entender o que ele focou aqui, a relação do complemento e do suplemento. Pensem assim, quando eu penso em complementar algo, olhando aqui para a questão, a gente vai pensar que eu quero complementar. O aluno possui uma necessidade, então vamos pensar assim, o aluno ele tem uma necessidade especial e ele já tem um direito à escolarização, né? Independente se ele é um aluno do AEE ou não, ok, né? Então ele tem esse direito garantido, né? Todos possuem e ele tem toda a relação ali educativa, né? O currículo que se adequa ao estudo, os nossos documentos ali em torno da escola, o próprio projeto político-pedagógico, tudo isso é o que vai trazer suporte para que esse ensino se dê de maneira que se dê qualidade, vamos pensar assim? Qualquer aluno tem esse direito, mas o aluno do AEE, ele precisa de um suporte maior porque
ele tem algumas barreiras a serem superadas ali em torno da sua deficiência. Sejam elas físicas, mentais, motoras, intelectuais, enfim, tá? Nós conhecemos aí as abordagens, né? Ou sejam elas sociais, enfim, a ideia é trazer uma relação ali de realmente contemplação, entendendo qual é o desenvolvimento a ser olhado, o que esse aluno tem potencial para desenvolver. Ok, né? A ideia de complemento, quando ele coloca, né, ele coloca aqui suplemento, daí ele aqui inicia com complementar, aqui ele inicia com complementar. Eu estou complementando, vamos pensar assim, este ensino que já tem uma base, entende? Então eu pego lá o currículo, a BNCC, e eu vou flexibilizar aquilo, né? Professores farão isso para que se dê a melhor complemento do que aquele aluno precisa, entende? Essa flexibilização. Então, estou complementando este ensino com aquela abordagem lá olhada para aquele aluno. Ok. Quando a gente pensa em suplementar, pensa assim, né? Quando a gente toma um suplemento aí, você toma uma vitamina D, por exemplo. Não é que você não tenha vitamina D no seu corpo. O mínimo ali você deve ter, né? Você tem os outros minerais, as outras vitaminas aí também. Você está suplementando porque você quer completar aquilo de modo que a sua saúde não seja prejudicada, enfim, para que você tenha uma vida saudável. Entende isso? Então você está suplementando. Então, essa ideia do suplementar, eu já tenho uma base, né? Que ele fala de suplemento também. Eu já tenho uma base, né? Eu já tenho ali um modo mínimo, digamos assim, mas eu preciso de um aporte maior, entende? Então é isso, gente, a ideia de complemento e a ideia de suplemento. A última, parecia que ia estar certa, essa daqui que não fala de complemento nem suplemento na E, mas ela fala do PPP, que é realizado preferencialmente na sala de recursos multifuncionais. O que acontece? Esse serviço, né, quando ele fala aqui do complemento e suplemento, ele sim é uma adequação ali do AEE, né, tem que estar alinhado com o projeto político-pedagógico, é um alinhamento também com a sala de recursos multifuncionais, porque os profissionais trabalham juntos aqui, né, e também de maneira individual, porque a ideia é garantir que esse aluno, enfim, seja atendido, né, de maneira prioritária, mas não é no mesmo turno, não é a mesma coisa como se fosse a sala de aula regular, dando essa ideia de que pode ser substituído pela sala regular, tá? Pela sala comum, como ele diz ali. Então não, tá, gente? Esse daqui ele já distorceu aqui no final, no mesmo turno, enfim, tá? Depende aí de cada escola, cada questão será desenvolvida lá do contexto escolar, mas isso depende muito da relação, então ele distorce ali, né? Aquela ideia do mesmo turno, enfim. Geralmente em turno inverso, né? Porque o aluno frequenta o ensino regular e no turno inverso ele vai lá e frequenta a sala de recursos multifuncionais. Se ele estuda de manhã, ele vai para a sala à tarde, geralmente é 1 ou 2 vezes na semana ali, tá? Falo isso porque eu já trabalhei com um aluno autista. E também, né, enfim, a gente tem uma caminhada aí grande na educação, então já abordando aí essas temáticas, né? Também sou formada em educação especial, então eu tenho uma caminhada aí ao longo disso. Então, gente, a ideia aqui de complemento e suplemento que eu expliquei para você, que estará maior abordada, é na alternativa à letra C, tá? Então, se você for ler bem e for refletir aqui sobre a relação suplementar e complementar, é a que tá mais certinha, tá? As outras, ela tenta ali fazer com que você se engane de alguma maneira, tá? Mas estão incorretas, ok? Vamos lá passar para a próxima pra gente não realmente acelerar aqui, não perder tempo, tá bom? Então vamos lá. Na 2 ele fala assim: as diretrizes operacionais da educação especial, nós já vimos, né? Parte aí de algumas questões que envolvem as nossas diretrizes para o atendimento educacional especializado. Na educação básica, pautam as redes de ensino público e particular na adoção de medidas inclusivas. É só o ensino público, gente, que vai ofertar o AE? Não, tá? A privada também. Ok. Cujas mudanças podem ser observadas sobre 3 ângulos.
o dos desafios provocados por esta inovação, o das ações no sentido de efetivá-la, das turmas escolares, incluindo o trabalho de formação de professores, e finalmente o das perspectivas que se abrem à educação escolar, a partir da implementação de projetos inclusivos. Considerando que a modalidade da educação especial, que a educação especial é uma modalidade que perpassa todos os níveis, ó, isso aqui é importante de você guardar, hein? Ó, possivelmente você já viu isso aí no seu estudo, mas é sempre importante a gente retomar isso. Ele fala o quê? Deixa eu pegar meu marca-texto aqui. Ó, todos os níveis, tá, gente? É uma modalidade tanto de educação básica como de nível superior, tá? O aluno tem direito a essa educação especial, uma modalidade que abrange a educação como um todo ao longo da vida, tá? Etapas, todas as etapas, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, quando estamos falando de educação básica, né? E na educação superior, graduação, pós-graduação, enfim, né? E aqui e também todas as modalidades, então, seja na educação indígena, seja na educação quilombola, seja na educação do campo, a educação especial, se houver demanda, estará lá e, enfim, esse público será atendido de maneira preferencial, né? Dentro da classe regular, enfim. É correto afirmar que, exceto, então ele quer a exceção, tá? A errada. Então vamos lá achar a errada. Eu sei que muitas vezes essas questões erradas para fazer, elas são mais complexas, mas durante o nosso estudo é legal a gente fazer esse tipo de questão, porque a gente vai aprendendo junto com as alternativas corretas. Então você percebe que as 4 alternativas que eles trouxeram corretas já são questões ali relacionadas ao próprio estudo, ao próprio aprofundamento, que ajuda a gente a reter algumas informações. Então é legal sim a gente fazer essas questões aqui incorretas, né? Perante nossas questões de fixação. Então ele diz assim, na A, nos casos de escolarização em classe hospitalar ou em ambiente domiciliar, o atendimento educacional especializado é ofertado aos alunos, público-alvo da educação especial, de forma complementar ou suplementar? Vamos lá. B, o atendimento educacional especializado tem como função diagnosticar, elaborar e organizar o apoio psicoterápico e recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. C. Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, os com transtornos globais de desenvolvimento e os alunos com desabilidade de superdotação nas escolas comuns do ensino regular e ofertar o AEE, promovendo o acesso às condições para uma educação de qualidade. E é isso aí que a gente viu, né, gente, bastante aí durante as nossas questões. D. Consideram-se serviços e recursos de educação especial aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo por meio da promoção de acessibilidade aos materiais didáticos, espaços, equipamentos, aos sistemas de comunicação, informação e ao conjunto das atividades escolares. E. Para o atendimento às necessidades específicas relacionadas às altas habilidades e superdotação, são desenvolvidas atividades de enriquecimento curricular nas escolas de ensino regular, em articulação com as instituições de educação superior, profissional e tecnológica de pesquisa, de artes, de esporte, entre outras, tá? Então, pensa assim, perante a nossa caminhada, você já aprendeu bastante coisa e já viu bastante questões, né? Sempre quando vier alguma palavra que acender o seu alerta, opa, isso aqui eu nunca vi em lugar nenhum, tá? Professora lá, enfim, nós não conversamos sobre isso, então deixe essa alternativa de ladinho, que possivelmente seja ela o nosso gabarito, tá? Mas claro, cada caso é um caso, né? Vamos lá, gente, então a gente vai pegando essas manhas aí de fazer questões quando estamos nessa caminhada. Então, ok, o que acontece? Ele fala lá que nos casos de escolarização, se o AE é para todos os níveis, etapas e modalidades, o público-alvo dele, né, que é a educação especial, sim, vai atuar nos casos ali de ambiente hospitalar, de ambiente domiciliar, tá? Isso é um direito do aluno, tá? Isso está, enfim, expresso aqui, né, na nossa alternativa A, e tá bem certinha, tá? Claro que o ensino domiciliar, o ensino hospitalar, ele é regido por uma relação mais especial, digamos assim, porque não é o ambiente escolar, né? Mas o aluno tem direito também, tá bom? Enfim, gente, tá certa. Vamos ver aqui as outras. Vocês viram que tá bem redondinha essa C, de acordo com o que nós estudamos sobre o AE, tá? Então é isso mesmo. A D, ele fala, né, dos recursos, da adaptação do currículo, dos materiais, essa flexibilização lá vai acontecer. Então tá bem certinha também.
E na E, ele fala assim, que relacionadas às altas habilidades são desenvolvidas o quê? Atividades de enriquecimento curricular. Esse aluno ele já tem, enfim, um QI alto, né, uma alta habilidade ali, e geralmente, quando é o aluno com superdotação, né, enfim, altas habilidades, ele tem este foco, geralmente em uma área, né, assim como, enfim, o TEA também tem isso, né, o aluno, ele tem uma área ali que instiga mais ele, tem essa curiosidade, enfim, de continuar o aprofundamento desse estudo, e ele precisa dessa regulação, né, dessa orientação, enfim, então, e desenvolver cada vez mais habilidades. Então, a ideia de enriquecimento ali curricular e enriquecimento do ensino, ela é muito bem vista, né? Inclusive para qualquer nível e modalidade, né? Seja educação superior, seja profissional tecnológica, enfim, ok? Então, a ideia aqui é a gente usar essas mentes, né, em prol aí do bem. Ok, gente? Então, ficou o nosso gabarito letra B. Por que ele está errado? Ele fala que a E tem função de diagnosticar. O professor, de alguma maneira, ele vai diagnosticar ali este aluno, né? Fazendo as avaliações diagnósticas, olhando para todos os critérios, né? O que pode auxiliar este aluno. Ok. Elaborar e organizar? Ok. Até aqui. Mas quando ele fala apoio psicoterápico, como se o AE fosse dar um suporte mais para essa relação terapêutica, não, né, gente? O professor do AE é um professor formado ali, né? Então, ele não tem essa relação, por exemplo, essa obrigatoriedade de dar esse atendimento psicoterápico. Então, aqui ele foge do que realmente é o atendimento, tá? Então, esse apoio educacional ele será dado, o professor vai diagnosticar, vai elaborar, vai organizar essas atividades, esse apoio educacional, mas não psicoterápico, tá? Então, é uma palavra aqui que deixa a alternativa errada, tá? Recurso de acessibilidade para eliminar barreiras, o restante tá certo, né? Então, o nosso gabarito, letra B. Próxima questão diz assim: por muito tempo, a escola foi considerada a instituição social que seria capaz de minimizar as diferenças de origem e aumentar a igualdade de oportunidades para as pessoas. De fato, é esta a função social da escola em uma sociedade democrática e justa. O direito à educação, tal como definido pela Constituição Federal de 88 e por outros instrumentos legais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, busca assegurar que todas e todos tenham oportunidades de acessar as instituições escolares e que encontrem nelas as condições propícias para concluir suas etapas. Na idade certa, com níveis satisfatórios de aprendizagem, para que possam exercer plenamente sua cidadania, ter cotidianos saudáveis e se inserir no mundo do trabalho. A educação é um direito fundamental e, ao mesmo tempo, um dos pilares para o desenvolvimento das pessoas do ponto de vista social, cultural, político e econômico. Perfeita, né? Essa colocação aqui, nossa, pensa isso aqui num texto, numa questão discursiva, né? Ficaria ótimo, perfeito, bem redondinho ali, colocando as nossas leis, a nossa abordagem histórica. Considerando que todos os estudantes, público-alvo da modalidade de educação especial, ou seja, educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, devem ter a garantia do seu direito de acesso e permanência a uma educação de qualidade, são recomendações prioritárias, com exceção de qual, tá? Então, ele quer novamente a incorreta. A. Combater retrocessos de direitos e a cultura da segregação dos estudantes, público-alvo da educação especial. Será que todas essas políticas públicas, elas vêm no combate aos retrocessos que houveram da segregação desse povo, né, da exclusão deles? Com certeza, né, gente? A ideia de realmente garantir esse direito é justamente combatendo toda a forma de preconceito aí que houve ao longo da história, né? Então, essas políticas vêm para realmente trazer aí o que é primordial da essência do ser humano, garantindo tudo o que é essencial para que realmente essa pessoa se constitua na sociedade, né? E tenha seus direitos garantidos. Então, tá certinha, tá? Já vamos nos adiantar aqui. Na B ele fala, garantir que todo estudante com deficiência seja matriculado prioritariamente em escolas de educação especial. C. Incrementar a formação inicial e investir na formação continuada de todos os docentes, adotando a perspectiva inclusiva. D. Investir recursos públicos nas escolas comuns regulares, com prioridade orçamentária e planejando a transição para o sistema educacional completamente inclusivo. E. Tomar medidas consistentes com as políticas de inclusão recomendadas pelos órgãos competentes e pela legislação em vigor. Então, vocês viram que tem questões aí bem redondinhas, né?
Garantir que os professores tenham formação inicial e continuada inclusiva, tá perfeito. Garantir recursos dentro da transição dessa relação orçamentária, né? Dentro de uma relação inclusiva. Tomar medidas ali das políticas de inclusão, também tá bem redondinha, né? Então sobrou o nosso gabarito letra B, que possivelmente você já achou que tá incorreto ali, porque tá bem tranquilo, né? Vocês viram, gente, que veio um textão explicando toda a relação da nossa legislação, Constituição, LDB, toda a perspectiva da educação inclusiva, né, o propósito inclusivo que nós temos na educação. E aqui no final a resposta é simples, né? Então é isso que as questões fazem mesmo, tá? Elas querem cansar você para realmente ali de repente vocês nas alternativas se confundam, tá? Mas ó, aqui tá bem tranquilo. Então, garantir que todo estudante com deficiência seja matriculado é garantia dele? Com certeza, tá, gente? Falaremos dessas garantias, inclusive, em mais aulas, tá? Isso aqui é bem interessante. Prioritariamente em escolas de educação especial? Não. É preferencialmente onde? Na rede regular de ensino. Tá? E é isso que a nossa Constituição vai garantir, a nossa LDB, e é de forma preferencial, tá? Lembrem aí dessa palavrinha, preferencial. Ok? Gente, então é isso. Nosso gabarito, letra B, a nossa exceção, a nossa incorreta. Próxima questão, a 4 diz que a educação especial se realiza em todos os níveis, ok? Etapas, não sei, é isso mesmo, né? Modalidade de ensino, tendo a AE como recursos de integridade na educação, recursos de acessibilidade na educação, sistemas de informação e comunicação entre alunos, parte complementar do processo educacional ou parte integrante? Essa questão aqui é sacana, né? Não vou falar para você que ela é totalmente fácil, porque ela não é. Todas as palavras aqui, elas têm a ver com a educação. Integralidade tem a ver com a educação, acessibilidade tem a ver, sistema de informação e comunicação também, né? Claro. Complementação também. E integração também, tá? Então, a gente vai olhar aqui pensando que ele está olhando para o AEE não de uma forma específica, ele está olhando de uma maneira ampla. E se eu tenho uma rede completa, se eu tenho uma sociedade que age em prol de garantir esses direitos, né, tanto a relação governamental ali do poder público, como a sociedade em si olha para isso, né, estamos caminhando aí para uma sociedade com vistas a realmente uma inclusão cada vez maior, pensando na qualidade educativa. Então eu tenho o quê? Uma integração disso tudo, tá, gente? Integração de níveis, integração de etapas, integrações de modalidades, porque a educação, ela é um todo, né? Eu sempre falo que a educação é uma engrenagem grande com pequenas engrenagenzinhas, tá? Porque é justamente isso, essa parte integrante que se atrela, não tem... Por isso, quando a gente responde a uma questão de educação, que fala assim, padronizar, segregar, separar, dividir, geralmente esse texto está errado, essa alternativa está errada. Por quê? Porque isso não faz parte do contexto educativo. Tudo está junto, tudo está unido, caminhando ali no mesmo propósito, tá? Por isso que aqui a nossa alternativa, apesar dessa questão mais ser um pouco mais confusa, né? É parte integrante do processo educacional, tá? Ela integra o processo educacional. Ok? É isso, tá? Integra, porque ela faz parte ali, ela não é mais, ela não é menos, tá? Ela integra o todo, ok? Então, nosso gabarito letra E, questão 5, diz o seguinte: o atendimento educacional especializado deve garantir os serviços de apoio voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. De acordo com o decreto 7.611/2011, são objetivos do AE o quê? 1. Prover condições de acesso, participação e aprendizagem. Vamos lá. Peraí, gente. Prover condições de acesso e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos estudantes. Vamos pensar assim, né? Será que o AEE, ele tem isso como objetividade de trabalho? Eu vou prover, eu enquanto professor do lado do AEE, por exemplo, eu vou prover condições de acesso para esses alunos? Sim. Participação? Também. Aprendizagem? Com certeza. Garantindo todas as aprendizagens individuais? Com certeza, tá, gente? Então aqui
Já está eleita aqui uma das nossas afirmativas corretas. 2, garantir a transversalidade das ações da educação especial. O que é essa transversalidade? Atravessa, gente, tudo que está na sociedade, tudo que está na educação. Quando a gente fala, por exemplo, de temas transversais, né, que é um paralelo que a gente pode fazer aqui, são temas que atravessam, por exemplo, vamos pensar, educação para o trânsito. É de alguma disciplina, componente curricular específico? Não. Esse tema, ele pode perpassar várias disciplinas. Ele pode ir para a língua portuguesa, para matemática, para ciências, para história. Até porque lá na sociedade, né? Lá na sociedade, enfim, a sociedade em si, nós vivemos aqui pensando que nós estamos resolvendo nossos problemas aqui do dia a dia, fazendo tudo o que é necessário para nossa vida funcionar bem, para que a gente tenha qualidade de vida. Ok, a gente não pensa assim, eu vou lá no mercado, vou comprar um produto, eu tô dentro da área da matemática. Eu vou lá ler um livro, eu tô dentro da área da literatura. A gente não pensa assim, né? Por quê? Porque a gente só tá vivendo. E a ideia da transversalidade é justamente trazer temas sociais, né? Não que o conteúdo em si não sejam temas sociais, mas são conteúdos integrados mais dessa educação social do aluno para para atravessar esses componentes curriculares, né? Então não tem um componente específico. Saúde, por exemplo, pode ser trabalhado por qualquer docente, tá? Então, por isso essa transversalidade, porque atravessa, tá? Todas as relações educativas. 3, diz assim: fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminam as barreiras do processo de ensino-aprendizagem. Será que eu vou fomentar isso? Com certeza, né? Tá bem certinho. 4, assegurar condições para a continuidade de estudos dos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. Não é que a gente vai lá levar o aluno para cursar um próximo nível, né, gente? Mas é assegurar, ele vai dar condições para esse aluno dar continuidade. Isso que é o legal, né? Então aqui, as 4, vocês viram que estão bem redondinhas, bem certinhas, de acordo ali com o decreto do AE, tá? Então, por isso, o nosso gabarito letra A. Próxima questão, questão 6, diz o seguinte: a organização dos sistemas de ensino para atendimento ao aluno que apresenta necessidades educacionais especiais se fundamenta em que a educação especial, como modalidade da educação escolar, se organiza de modo a considerar uma aproximação sucessiva dos pressupostos e da prática pedagógica social da educação inclusiva, a fim de cumprir, entre outros, o seguinte dispositivo legal político-filosófico. A. Estabelecer políticas efetivas à implantação da educação escolar. B. Orientar acerca da avaliação pedagógica do fluxo escolar de todos os alunos. C. Orientar acerca das flexibilizações e adaptações dos currículos escolares. D. Estabelecer normas excepcionais para o atendimento aos alunos superdotados. E E. Prever condições para atendimento exclusivo em classes ou escolas especiais. Vamos lá. Então, retomando ali, né, o que a questão quer dizer. Então, a ideia de cumprir os dispositivos legais e políticos da educação especial, né, e tudo que funciona aí dentro dessa modalidade sucessiva, né, prática pedagógica. Então, vamos pensar o que é primordial dentro da relação educativa. Por que existe uma modalidade de educação especial? Pense num papel assim principal que é essencial para as coisas acontecerem, para o ensino ser equitativo realmente, tá? Então, se eu estabelecer políticas efetivas, vocês viram que as questões elas são parcialmente corretas, ali as alternativas, né? Então, estabelecer políticas efetivas, a implantação da educação, isso aqui não é que ele esteja incorreta, mas vamos pensar na maneira primordial da educação especial. Então, é isso que a gente vai olhar. A gente vai olhar o que é realmente um pilar ali, do que realmente se traz de essência da educação especial. Então, estabelecer políticas sim, mas não é ainda o nosso gabarito, tá? Porque a relação políticas efetivas, ela vem de um âmbito, vamos pensar assim, governamental, né? As relações das políticas públicas, e a ideia sim da implantação, mas ainda não é o nosso gabarito, tá? B. Orientar acerca da avaliação pedagógica do fluxo, vamos pensar assim, dentro dessa prática pedagógica, né? Orientar a avaliação pedagógica vai acontecer o fluxo de todos os alunos, mas todos os alunos não estão falando só da educação especial, entende? Vamos lá, na C ele fala orientar acerca das flexibilizações e adaptações dos currículos escolares.
Vamos pensar assim. Educação especial, atendimento ao aluno. O que é primordial que nessa educação especial ocorra? A adaptação de currículo, tá, gente? A adaptação de atividade, os professores lá sentadinhos, bonitinhos, né? Eu falo sentadinhos, porque a gente já imagina os professores estudando, pensando na melhor abordagem, na melhor metodologia para auxiliar aquele aluno, tá? Por isso que aqui é o nosso gabarito, tá bem redondinho. Nas outras estão parcialmente corretas, né? Estabelecer normas excepcionais para atendimento dos alunos superdotados, né? São normas mais olhadas aí de uma maneira individual para cada aluno, e não são só para os superdotados, né, mas todos os alunos da educação especial, e prever condições para atendimento exclusivo em classes ou escolas especiais. Na verdade, a ideia é de classe regular, né, a relação ali de atendimento especializado em outro tipo de escola, ela é diferente, né, ok? Então, vamos lá para a questão 7 agora. O atendimento educacional especializado deve o quê? A. Focar em encontros de recreação e distração para a criança. B. Estar descolado da proposta pedagógica do ensino comum. C. Estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum. D. Ser um momento de reforço escolar e estar acompanhado por familiares. E E. Ser um momento de aplicação de atividades e provas individualizadas. E aí, o que vocês acham? Bem tranquila essa daqui, né? A ideia de encontro de recreação e distração, não, né, gente? A ideia é de processo educativo, que vai envolver recreação, sim, mas não, né, distração, né? Quando ele coloca distração também, ele deixa a alternativa mais errada ainda. Então, estar descolado, não, né? Estar junto, atuando conjuntamente. Então, também está errado. Ele fala nascer articulado, é a palavra perfeita, né? Para atrelar aqui a nossa relação pedagógica da proposta. Então, é o professor regente da disciplina, é o professor ali que atende aquele aluno de maneira primordial, né, que está fazendo as adaptações ali do atendimento educacional especializado, atuando conjuntamente para que se consiga flexibilizar esse currículo, essas atividades, esses conteúdos para o aluno da educação especial, tá? Então, nós já temos o nosso gabarito aqui, né? E as outras, reforço escolar, não, né? Se for necessário, esse aluno terá um reforço escolar, mas não é o objetivo do AE. E ser um momento de aplicações, não, também não, tá? Claro que terão provas também para esses alunos, mas de uma maneira ali muito mais flexibilizada. Questão 8 diz o seguinte: assinale a opção que descreve corretamente uma das principais alterações trazida pela Lei 13.935 de 2019, que modificou a LDB, que diz respeito à educação especial. Vamos lá. A exclusão da possibilidade de matrícula de alunos com deficiência em classes comuns do ensino regular, priorizando a criação de escolas especializadas. Será que a LDB traz isso, gente? Isso é educação inclusiva? Prioriza a criação de escolas especializadas? As escolas especializadas, elas existem, mas não é priorizando isso, né, numa lei aí tão essencial que é a LDB. B. A garantia de atendimento educacional especializado gratuito aos estudantes com transtornos funcionais específicos, como dislexia, descalculia e disgrafia, preferencialmente na rede regular de ensino. C. A redução do período de inclusão de alunos com deficiência em classes comuns do ensino regular, limitando-os aos anos iniciais do ensino. Será que a gente vai limitar essa relação da inclusão só para os anos iniciais? Jamais, né? Elimina também. Vamos eliminar a A e a C, né? D. A obrigatoriedade da realização e avaliações médicas periódicas para os estudantes com deficiência, visando a comprovação de sua aptidão para frequentar o ensino regular, como se o aluno só pudesse frequentar o ensino regular se ele tivesse ali uma obrigatória, uma relação de uma avaliação médica. Claro que isso internamente vai acontecer, né, gente? Mas não é essa comprovação, enfim, tá bom? Que ele diz aqui e nem está isso na lei, ok? E a determinação de que a escolarização de alunos com deficiência seja realizada exclusivamente em instituições especializadas? Não, né? Isso aqui a gente está careca já de saber, porque é de maneira preferencial em classes regulares. Ok, então eliminamos, nós somos por eliminação, você viu aqui? Então lá, qual é a nossa correta? É a B mesmo, tá, gente? Que se atrela lá aos transtornos globais do desenvolvimento, que envolve, né? Na verdade, ele cita aqui como funcionais, e é essa a ideia, né? De trazer ali as relações funcionais que, de alguma maneira, trazem barreiras e dificuldades para esses alunos, né? A dislexia, que é a relação da escrita com a descalculia, da matemática, a disgrafia também ali, né? Da própria relação motora.
preferencialmente da rede regular, tá? Então, esse aluno será atendido também no AE, visando ali esses transtornos funcionais específicos, ok? Que se atrela a transtornos globais do desenvolvimento, né? É uma barreira? Sim. Então, o aluno será atendido, ok? Questão 9, que diz o seguinte: a legislação brasileira reconhece que a importância da família no processo de educação inclusiva, entendendo que ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e no aprendizado dos alunos com deficiência. Vamos lá. A família é vista como um parceiro indispensável da escola, devendo participar ativamente do planejamento, da implementação das ações educacionais voltadas para esses alunos. Segundo a legislação brasileira, a educação inclusiva assinala a informação correta acerca do papel da família no processo educacional. Legal essa questão, né? Vai trazer aí a relação familiar. A família deve ser responsável por fornecer cuidados básicos e afetivos ao aluno, sem envolvimento direto com o processo educacional. Será que a família não estará unida com o processo educacional? E aí, não, né, gente? Isso aqui já está errado. Não se adequa. B, a família deve ser consultada ocasionalmente pela escola, mas não tem um papel ativo no planejamento e na implementação das ações educacionais. C, a família é considerada um parceiro indispensável da escola, devendo participar ativamente do planejamento e da implementação das ações educacionais voltadas para o aluno com deficiência. D, a família deve limitar-se a seguir as orientações da escola, sem questionamentos, sem interferir no processo educacional. E a família não tem responsabilidades específicas em relação à educação do aluno com deficiência, cabendo apenas à escola garantir o seu aprendizado. Uns absurdos aqui, né? Mas vamos lá. A família, ela é um pilar, para que realmente ela para o processo educacional funcionar, ela precisa estar muito enganjada com a escola. Quem vai promover isso é a gestão, são os professores, os profissionais que estão lá, e a família tem que ter uma consciência clara disso, né? A família e a escola precisam estar unidas, né? Caminhar juntas ali nos processos para que elas falem a mesma língua, tá? Então, gente, se é um processo integrado, se é um processo conjunto, se é um processo que envolve ações conjuntas, então é um parceiro, né? Então é um parceiro, uma relação de parceria indispensável. A família, ela é indispensável para a escola, porque se ela não estiver ativa ali, entendendo como que as coisas estão acontecendo, dificilmente ela conseguirá ajudar o filho, enfim. A ideia ali da relação familiar, ela é bem conjunta, tá? Devendo participar ativamente do planejamento, da implementação voltadas para o aluno. Então, certinho aqui, a nossa letra C estava mais tranquila essa questão também, né? Questão 10, diz o seguinte, a nossa última questão. A resolução número 4, de 2 de outubro de 2009, que institui as diretrizes operacionais do atendimento educacional especializado na educação básica, na modalidade educação especial, em seu artigo 2º, o AE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno, por meio da disponibilização de serviços, recursos, acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para a plena participação na sociedade e no desenvolvimento de sua aprendizagem. Já falei para vocês guardarem essas palavras aqui, né, gente? Isso vai ser cobrado de você, ó. Serviços, disponibilização do AE, recursos, acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para a sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. Considerando o AE, o estudante com deficiência, o professor de atendimento educacional especializado, deve propor experiência de aprendizagem que auxilie onde? Né? Como? Vamos lá. A, na participação da sala de aula, nas atividades e provas. B, no desenvolvimento mental de conceitos para a resolução de situações de problema que lhe tragam autonomia em sua participação dentro e fora da escola. C, na elaboração de conceitos abstratos para a vivência do dia a dia. D, sua independência, principalmente fora da escola. E E, na comunicação e interação com seus pares. Qual é a alternativa mais completa quando a gente fala da relação educativa proposta dentro da escola, do processo educativo como um todo, tá? Também, é claro, o nosso foco aqui é o atendimento educacional especializado, mas também, gente, isso atrela para a educação dentro de um fio de condução, porque a escola, ela não é um movimento à parte da sociedade, ela está implícita ali.
ela faz parte do processo. Então, se ela está ali atuando conjuntamente, eu quero preparar o meu aluno para a vida, para que ele tenha mais autonomia, tenha o protagonismo dele. E quando eu estou falando de um aluno que é público do AE, é um aluno que tem barreiras a serem superadas. Quanto mais barreiras ele conseguir ultrapassar e quanto mais ele se desenvolver, melhor, tá? Então, esse desenvolvimento aqui cognitivo, mental que ele fala, é o que está correto, tá? Desenvolvimento mental, de conceitos. Na verdade, quando a gente coloca essa relação aqui, né, conceitos, parece que é só o conteúdo por si só, tá? Mas pense numa relação mais ampla ali, porque é difícil definir somente em algumas palavras, né, toda a relação educativa. Para a resolução de situações e problemas, sim, eu quero que meus alunos tenham autonomia para resolver os seus próprios problemas. Aqui ele já fala, né? Traga autonomia, sua participação dentro e fora. Eu estou preparando ele para a relação da sociedade, né? Para os seus problemas futuros ali. Então, gente, gabarito aqui, tá? Todas as outras acabam restringindo ali o papel do professor, o papel do AEE, tá? Por isso que estão incorretas. Ok? Então, gente, é isso, tá? Sempre olhe para a alternativa mais correta, qual que realmente está mais completa, tá? Porque realmente as questões, elas vêm para tentar confundir você, tá? Então, a ideia é que a gente continue nessa caminhada, que você acerte todas as questões de educação especial, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!